seja muito bem-vindo a mais um episódio de Conectando os Pontos, Legado e Superação. Um podcast que nasceu da ideia da FJR de fazer uma coisa simples: contar histórias das pessoas que carregam o agro no braço. E hoje nós estamos mais uma vez aqui de São Paulo, do coração de São Paulo, da Faria Lima, para contar a história de uma pessoa que já acreditou muito na FJR, nos deu a mão quando ainda estávamos engatinhando. Nós vamos conversar hoje com o Renato, famoso Renatinho da Alpea. Renatinho, seja muito bem-vindo. Um prazer ter você aqui. É difícil da gente casar as agendas, né? Mas fiquei muito feliz que você aceitou o convite e está com nós aqui hoje. Imagina, Chico, é um prazer estar aqui junto com você e ver aí toda a tua história também, né? Que você vem fazendo aí já há alguns anos e poder ter contribuído um pouco aí nas operações aí em conjunto aí. Legal. Bom, a gente vai ter muita coisa para contar aqui, mas eu queria que você começasse se apresentando, Sim. Contando um pouquinho aí da sua história, né? Da família, das raízes que você tem no agro e como que você chegou até o mercado de capitais e se tornar aí um agente que contribuiu para toda essa transformação, né? Uhum. Bom, eu sou o Renato, sou sócio e head de agronegócio da Alpea. A minha origem, né? Meus avós sempre foram produtores rurais, né? Na região de Franca, né? Minha família produzia café lá na região. E isso do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, meus avós eram do segmento do setor sucroalcooleiro. A gente tinha usina na região lá de Pontal, quando meu bisavô veio da Itália. Mas não cheguei a pegar essa época, né? Eles continuam no agro ainda, a família ou não? Sim. E aí minha vivência foi muito com meu avô desde pequeno, né? Visitando as fazendas de café, acompanhando ele na lida, aprendendo muito desde pequeno, visitando as lavouras, acompanhando ele. E isso criou uma paixão muito grande aí de trabalhar com o agronegócio. Legal. Né? Então eu sempre quis trabalhar muito no agro. E o meu tio também foi um dos fundadores da cooperativa lá de café, da Cocapec. Legal, é de Franca. Jordão, de Franca. Na verdade, assim, a família o meu tio era de São Paulo, e aí eles fundaram com o meu avô uma corretora chamada Barro Jordão, para operar. Que bacana! Uma corretora na bolsa. Ou bolsa? Não, era bolsa. Legal. Bolsa. E aí depois eles resolveram vender aí a corretora, e aí meu tio focou aí em fazenda lá em Franca, mexendo com café. Uhum. E meu avô também, né? E aí depois meu tio fundou aí a cooperativa. Isso lá atrás, década de 80, 90? É isso aí, até antes disso. Caramba! 80, até antes, porque eu não cheguei a pegar 170, 80. Foram bem inovadores, né? Assim, pra época, né? Foram. Que legal. E aí eu lembro até quando eu era pequeno, meu tio, que é meu padrinho, né? Que era o Zé Carlos Jordão, me levou na inauguração da cooperativa, do armazém que eles tinham lançado lá na cooperativa. É o vô do Rodolfinho ou não? É o avô do Rodolfinho. Oh, que bacana. E como eu tive essa vivência desde pequeno, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com agro em função dessa convivência desde o início. O meu padrinho, né, o Zé Carlos Jordão, meu tio, ele me indicou para trabalhar na SLW Corretora. Isso foi em 98. Foi meus primeiros estágios aí. Você é formado em administração? Sim, formado em administração. Depois eu fiz cursos de agro ligados à cadeia do agronegócio, na Exalc. Uhum. E no Pensa, naquele programa do Pensa lá que... Bacana. Coordenado aí pela FIA, né? FIA USP. E naquela época lá que eu fiz o curso, em 2001, eu aprendi lá como é que funcionam as cadeias do agronegócio, né? O sistema agroindustrial de cada setor, aí depois a gente vai entrando mais detalhes aí. Mas voltando desde o meu início, então, comecei em 98 acompanhando os mercados de bolsa, BMF na época, né? Café e boi, eu operava bastante café e boi, entendia aí
os mercados aí de commodities agrícolas, a gente operava bastante. E aí, em 2000, eu conheci o Moacir, que hoje é da Ecoagro, né? Que fundou a Ecoagro. Aham. E na época ele estava na Rio Bravo. E ele começou a fazer as primeiras CPRs para colocar em fundos de investimento. Legal. E nesse mesmo período que eu estava lá na SLW, ele tinha um leilão de CPR do Banco do Brasil, né? Então, e no final, o mercado comprava CPR do Banco do Brasil, era CPR física com aval do Banco do Brasil. Você participou do início, cara. Desde o início. Que bacana. A primeira CPR financeira foi criada em 2001, né? Então foi desde o início. E aí o Moa, na época, quando eu estava lá na Rio Bravo com o fundo, começou a comprar CPR financeira e colocar nos fundos. E tinha uma seguradora na época, que era a UBF Garantia, que garantia o pagamento daquela CPR caso o produtor não honrasse. Era um seguro garantia na época. Aham. E aí eu vi aquilo lá, o mercado crescendo, eu falei, putz, eu quero trabalhar com isso, né? Vi um potencial gigantesco, pô, só o Banco do Brasil fazia CPR, eu também quero fazer isso, né? Aí eu resolvi sair da SLW, né, em 2001, e montei uma empresa chamada Agrofinance. Agrofinance. E aí foi aí que eu, mais um sócio, que era mais uma pessoa, que era da Rio Bravo, aí a gente montou essa empresa que era justamente para originar CPRs e vender lá para o fundo lá da Rio Bravo, com seguro garantia. Né? E a gente achou que, nossa, vamos explodir, vai ganhar dinheiro, todo mundo vai querer e tal. E aí a gente passou vários ciclos de alta, de baixa, porque aí você teve um momento que começou a marcar mercado as cotas dos fundos, e aí secou o recurso de fundo de investimento, a gente não originava, não conseguia alocar lá no fundo da Rio Bravo. Aí a gente começou a diversificar, vamos... A gente tinha um seguro na época, e aí a outra seguradora entrou, que era a Mafre, também dava um seguro garantia na época. E a gente começou a fazer com umas cooperativas de café esse modelo. E aí, já que a gente não tinha dinheiro de fundo de investimento, a gente foi bater nas tradings. Foi aí que eu conheci o Renato Buranello, né, quando ele trabalhava na Coimex. Isso foi em 2002. Caramba. 2002, 2003. E aí, eu comecei a vender essas CPRs com seguro da Mafre para as tradings. Olha só, cara. Então... Cara, você já fez coisa, hein, Renatinho? Eu não conhecia essa história. Pois é, e aí... Bom, aí começou alguns problemas de inadimplência nas CPRs com seguro, não as nossas, mas em geral no mercado. E aí as seguradoras começaram a sair. Eu falei, e aí a gente começou a olhar para mercado. Naquela época, a gente começou também a olhar para operações de pré-pagamento de exportação, porque tinha muitos bancos estrangeiros fazendo PPE. Não era nem zero, pré-pagamento de exportação. Então a gente começou a conversar na época com alguns bancos estrangeiros também, como forma de facilitar e trazer novas fontes de financiamento para financiar o setor. Fizemos a primeira operação de barter da Produquímica na época. Isso foi, não. Agora eu tô entendendo por que lá atrás você parou para ouvir a gente, né? Quando a gente chegou lá em 18, 19, falando que a gente queria fazer um CRA para produtor rural pequeno. Você já tinha passado por tudo isso, cara. Sim, sim. E que sempre legal. Foi assim, sempre foi um desafio, né? Sempre superando os obstáculos, assim. E na época, assim, nunca desistir. Falei, pô, vamos lá que uma hora dá certo. E derrubar mato alto, né? Derrubar mato alto, total. Bom, e depois eu fiquei 4 anos com a Agrofinance, aí o mercado realmente estava mais difícil, né? E não tinha uma escalabilidade. E aí eu resolvi sair, a gente fechou a companhia, e aí fui trabalhar em outra empresa que já tinha relação, representava bancos estrangeiros aqui no Brasil, bancos alemães, na época era o HSH, Crescera, que tinham funding e queriam financiar o agronegócio através de operações de pré-pagamento de exportação. E aí eu comecei a entrar nesse mercado de fazer operações de PPE, no setor, principalmente no setor sucroalcooleiro na época. Aí depois fiquei um tempo lá, fui para uma outra empresa também fazer a mesma coisa. Depois de um tempo, eu fui trabalhei na KPMG. Né? Mas na KPG na área de Debt Advisory, Debt and Equity Advisor, que
fazia um diagnóstico da situação financeira da empresa e montava operações de financiamento, mas como um advisor daquelas empresas, né? E, no caso, eu estava focado lá no agro. A gente fazia muitas operações de usina, então eu participei das emissões de bonds lá na época, porque o crédito tinha... As usinas tinham naquela fase de tá super alavancado, investindo muito em usina de etanol, de etanol. E aí começou aquele problema de crise, muita usina acabou tomando dinheiro no curto prazo e aí tinha que alongar. Tinha que alongar. E aí a solução na época, vamos, né, entrar no mercado de bonds, né? E aí eu comecei a participar dessas operações de bonds, né, onde a gente levou algumas usinas para o mercado estrangeiro, né? Acessando. Bacana. E aí alongando a dívida de mais de 10, 15 anos. Que ano que foi isso, Renatinho? Foi em 2007, 2008. Isso que eu ia falar, foi antes do Lehman Brothers, lá da crise de 2008, né? Foi antes. Bom, aí depois eu fui... Da KPMG eu fui para a FCA Stone, tocar a parte de mercado de capitais no agro, mercado de capitais local. Aham. E foi quando começou aí a surgir os primeiros CRAs, né? Em 2000 começou a ser as primeiras emissões de CRAs, né? Mas era um mercado ainda muito pequeno, muito... O mercado o pessoal estava aprendendo o que é CRA, né? Ainda muitos investidores não sabiam, não tinham nem aprovado, né? Muitos fundos não tinham aprovado a investir no CRA, né? Então, por mais que na época a gente tinha muito potenciais clientes, mas o mercado ainda de distribuição era muito restritivo. Eu acho que o primeiro CRA, se eu não me engano, acho que foi Syngenta, né? Foi em Syngenta, com a Bung, e foi junto com, na época, o Davi Télio estava lá. Davi. Foi o primeiro CRA que ele fez, que saiu no mercado de oferta pública, foi com a Octante, né? Na época da marca. Octante, é verdade. E acho que foi um marco, né? Foi aí abriu a porteira, vamos dizer assim, né? E o que é interessante o agro, o mercado de CRA seguiu muito na época o CRI, né? O CRI já existe já faz mais um tempo. Então seguiu toda a questão regulatória com base no CRI, mas o CRI, o imobiliário, é totalmente diferente do agro. É outro bicho, né? Outro bicho. A gente não tem pagamento mensal, igual tem um contrato de aluguel, né? Mas assim, pelo menos... Até o estilo, o tipo de garantia é totalmente diferente, né? Total. Bom, e aí depois da FCA Stone eu fui para Gaia Agro, né? Foi quando a gente se conheceu. Foi. Eu conheci você a primeira vez, se eu não me engano, em 2013. Que eu ainda trabalhava na Agrológica, eu vim aqui. É isso aí. E você tinha começado ali os movimentos na Gaia. Porque eu fui para Gaia em dezembro de 2013. Então foi 2014. É isso aí. Era o seu primeiro ano ali na Gaia, eu lembro. Primeiro ano. Na verdade, a gente já estava com uma operação que a gente fez juntos, né? Porque eu estava na FCA Stone, para financiar aí produtores de café, cooperativas, junto com a EISA. E aí depois, em dezembro, eu fui lá para o João me chamou para trabalhar com ele lá na parte do agro. Foi aí que a gente começou aí o mercado estava começando, né? Em 2013, saíram as primeiras operações. A gente tinha, na época, feito uma operação para financiar fornecedor de cana, uma operação de um fornecedor grande, foi com a ACP, Alexandre de Cândido, e foi distribuído para pessoa física, né? E aí fizemos muitas operações, muitas usinas acessando esse mercado de capitais através de CRAs, né? A gente fez muita coisa com usina. As usinas já estavam mais profissionalizadas, né? Sim. Já eram indústrias, já tinham um departamento financeiro, com CFO, mais governança, né? Isso aí. E no caso das indústrias de insumos também, que no caso a pioneira aí foi a Syngenta, né? Isso abriu a porta para que outras empresas de insumos também utilizassem o CRA como uma ferramenta para financiar aí a venda de insumos junto aos seus clientes, né? E aí... Depois que eu tava... Bom, aí em 2022 a Alpea comprou a Planeta da Gaia,
né? E aí hoje eu sou sócio head de Você foi de agronegócio. brinde. Hoje eu virei, eu sou sócio Aí head. nessa transição você virou sócio da Da UPEA. UPEA Que e legal. head de agro. E hoje a gente está aí como líder em emissões aí de CRAS, CRIs. A gente é também líder aí na gestora com os FIAGROS. Então, um FIAGROS focado em gestão de recebíveis, né, de carteira. Né, a gente está com 20 fundos, sendo 16 no agro. Caramba. Com 16 no agro. 16. Fantástico. E são FIAGROS exclusivos aí para as empresas, aí do agronegócio. E além disso, hoje na UPEA a gente tem aí sob gestão mais de 200 bi entre CRA, CRI, CR, debênture de securitização. 200 bi. Gigantesco, né? E quanto é do agro? O agro ainda não é tão expressivo, né? Ou já se tornou? Já. Hoje a gente é, vamos dizer assim, a segunda maior securitizadora do agro, né? E a maior no imobiliário. Mas se você for ver, hoje o imobiliário em geral, pensando no mercado em geral, o imobiliário ainda representa muito mais que o agronegócio. Perfeito. Né? Em função que o imobiliário... Ele não só na UPEA, no mercado como um todo. Né? No mercado como um todo, o imobiliário hoje tem... Assim, você tem esse número ou não? Não. Mas assim, deve ser 80%, 90%, né, do volume. Entre CRA e CRI, assim. Não, é porque na verdade, como as operações de CRI são operações de mais longo prazo, você tem... E os CRA são prazos menores, né? Então você tem aí Você vai fazendo um estoque grande. Isso, um estoque grande. Tanto é que, por exemplo, até nos fundos de investimento imobiliário, hoje, o mercado tem hoje 200 bi, mais ou menos. E o FIAGRO, né, ainda está nos 43 bi, né? Então, ainda 5 vezes ele precisa crescer para atingir o que é hoje. Mas a tendência né? Que o FIAGRO foi criado em 2021. Né? E então, na minha trajetória é isso. Então... Que legal. Mas sabe o que me chama a atenção, Renatinho, assim, você contando tudo isso, né? E eu, assim... tive, e aí foi até o Davi, né? Tive um contato com o Davi e o Davi tava... ele já tinha ido, acho que para a CCAB, se eu não me engano, e estava fazendo algumas operações para distribuição e tal, né? Que inclusive foi com a gente. Foi com vocês. Isso. E aí, eu não sei se você lembra disso, eu fui lá, conversei com você, você falou, Chico, eu não posso te ajudar, mas esse cara aqui, eu acho que você tem que conversar com ele. Você lembra disso? Lembro. E aí você me passou o contato do Davi. E aí eu fui conversar com o Davi. Isso foi em 2018. E aí o Davi super receptivo. Eu já o conhecia da indústria, né? Eu trabalhava numa distribuição que ele atendia. E aí o Davi, muito experiente, muito sábio, né? Falou, Chico, o que você quer fazer, dá para fazer, mas não desse jeito. Tem um outro caminho. É assim, assim, assim. E aí ele me explicou o caminho. Eu falei, eu não quero. Eu quero fazer para os meus clientes, que são pequenos e tal. Ele falou, Chico, o mercado não está maduro o suficiente ainda para isso. E aí, eu cabeça dura, né? Falei, não, eu vou fazer. E aí, voltei com você vai lembrar bem disso. Falar, Renatinho, ó, eu tenho aqui os parceiros e tal, e eu quero fazer um CRA para produtor. E ali a gente quebrou a cabeça. Não foram nem meses, alguns anos, né? E no final do dia a gente foi morrer no que o Davi tinha falado. A voz da experiência, né? Mas quando você conta a história, o que é interessante, né? Eu cheguei no mercado em 2018. E comecei a olhar o mercado de capitais. Você já estava desde 2000. Já 18 anos já tinham se passado. Isso aí. Né? E o primeiro CRA tinha sido lá em 2012. A gente está falando ali, tipo, 10 anos depois quase, a gente foi emitir o nosso ali para produtores rurais e tal, mas muita coisa já tinha se passado, né, Renatinho? É verdade. E aí, pegando esse gancho, assim, de toda essa sua trajetória profissional, o que mais, assim, te pegou nesse período, assim, que foi um momento de muita superação, um momento muito desafiador para você,
e que você teve que ser resiliente, teve que enfrentar aquilo com muita garra, esperança, fé, né? Que é uma característica até do produtor rural muito forte, né? E depois que passou, você olhou para trás e falou assim, pô, valeu a pena, né? Teve algum momento que te marcou mais? Bom, acho que da minha trajetória, acho que tive vários momentos, né? Mas quer ver que é natural porque há um desenvolvimento de mercado, né? E isso não é de um dia para o outro. O mercado, você tem um processo aí de evolução, educação, né? Tanto do lado do investidor, né? Como do lado do produtor, da revenda, da cooperativa. E de lá para cá a gente vê uma evolução, né? Aí o que a gente tem visto, né? E contando um pouco da trajetória do... Você vê as primeiras operações de CRAS que saíram no mercado, né? Eram basicamente investidores, pessoa física, com grandes empresas e naquelas empresas que muito focados na que estavam depois da porteira, né? Então você via lá a Crada Raizen, Ipiranga... Marfrig, né? E como, no final, quem estava investindo nesse CRA eram basicamente varejo, investidores pessoa física, o investidor pessoa física ele não vai conseguir analisar um produtor rural, né? Mas ele consegue ver, o CRA da Raizen ou, sei lá, o CRA da Ipiranga, tranquilo. Rating, XPTO e... Muitas vezes nem rating, de repente só com o nome, né? Ele acaba se sentindo confortável e acaba investindo. Por mais que o retorno era baixo, né? Mas tinha isenção. Ajudava muito, né? Ajuda muito ainda. Ajuda muito, sim. E aí, então, você vê um crescimento dessas operações muito focadas em empresas que são agroindústrias grandes, né? Depois da porteira. Ainda as empresas de insumos, né? Principalmente Syngenta, Basso, que a gente fez, Sumitomo, também começou a acessar. E aí, na época, para distribuir para a pessoa física, a gente tinha um seguro de crédito, né, da IG, desenvolvido inclusive pelo Davi Télio na época, né? Sim. E que funciona? Que funciona, é verdade. E aí que era uma forma de atrair mais o investidor pessoa física para financiar o agro. E aí o que a gente vê depois? Um movimento de... surge a criação dos FIAGROS. Por que o FIAGRO foi importante? Né? Porque... Quando você tem... Aí você tem 3 tipos de FIAGROS, né? Vamos falar 4, né? Você tem os FIAGROS de papel, que são os FIAGROS que compram vários CRAs. Você tem um gestor lá que faz uma gestão ativa, analisa caso a caso, né? Você tem os FIAGROS FIDICs, né? Que basicamente são... Basicamente é um FIDIC, só que é um FIAGRO. Você tem o FIAGRO de terras, né? Que o fundo compra aí a terra e faz o arrendamento. E tem o FIAGRO FIP, que é de participações em empresas do agro. Mas você vê aí logo em 2021, um crescimento grande de FIAGRO de papel, né, dos CRAs. E por que foi importante esse movimento? Porque como você tem um gestor ativo, ele vai conseguir analisar melhor qual que é o risco de um produtor rural, qual que é o risco de uma revenda que fatura 100, 200 milhões, uma cooperativa, ou uma agroindústria pequena que muitas vezes, em alguns casos, não tem balanço auditado, mas tem garantia. Perfeito. Né? E esse gestor ele vai fazer uma diversificação no portfólio dele. Né? Vai pulverizar, diversificar e gerir esse risco. Então, com os crescimentos dos FIAGROS de papel, né, que investem nos CRAs, abriu oportunidade para empresas menores e produtores rurais também emitirem seus CRAs. Né? Então, a gente fez lá na UPE vários CRAs com produtor rural, né? Com empresas menores. Pulverizados, né? Isso. Então, com revendas. Então, esse crescimento da indústria de FIAGRO vai ser cada vez mais importante para que esse recurso de capitais chegue lá na ponta do produtor médio ou de uma revenda, de uma empresa média, para acessar esse recurso. Só que a gente teve um momento de crise, né, dos 2 anos, crise do agronegócio no segmento de grãos, basicamente, né, que isso acabou afetando alguns FIAGROS, algumas inadimplências e alguns CRAs, né, isso acabou afetando algumas cotas de FIAGROS, que acabou afugentando um pouco, né, esses investidores, pessoa física que investiam nos FIAGROS, né, então reduziu aí o número de follow-ons, né, de aumento de emissões de fundos.
Mas a gente tende aí, a tendência é que o mercado começa aí a voltar, tanto é que a gente já está vendo aí novos aumentos de fiagros aí no mercado. Legal. Né? E é um amadurecimento, né, Renatinho? Você bem disse, assim, é um amadurecimento tanto do produtor, da distribuição e até das indústrias. É isso. Porque a gente que participou ativamente da estruturação de um CRA, a gente sabe o quão complexo e desafiador é você fazer o back-office disso, né? Assim, a emissão e tal, ela tem ali a sua complexidade, mas ela tem um processo muito bem estabelecido. Agora, a formalização das garantias, todo o processo lá do campo, ele já melhorou muito e vem melhorando, e é a tendência, né? Mas ele tem um desafio ainda a ser superado, né? Concordo. E aí, aqui na Alpea, hoje a gente é mais que uma securitizadora, a gente é um hub de crédito estruturado, Perfeito. onde a gente agrega vários serviços, né? Desde eu posso atuar como securitizador através de emissões de CRAs, CRIs, CR, debênture de securitização, como a gestão de FIAGs, FDICs de uma forma passiva. A gente não tem lá funding proprietário. Legal. Mas a gente monta fundos FIAGs, FDICs exclusivos para as empresas, né? E faz a gestão desse fundo. Temos aí o Servicer, que é uma empresa de cobrança, que justamente faz emissões de boleto, conciliação diária, né? E dá essa governança, né? Que, ou seja, para o investidor, né? De como é que está indo o aging da carteira, né? Como é que está indo esse processo de cobrança, né? E acho que isso é fundamental para dar transparência e trazer mais investidor. E é essencial, né? Sim. Porque é muito desafiador fazer todo esse processo da ponta. O Brasil é um país continental. É isso. Né? E quando você faz uma estrutura para uma grande multinacional, você tem os desafios geográficos, né? Isso. E vocês, como você bem disse, né? Fazem um papel de service ali com muita excelência, né? Isso. Tanto é que lá na Alpea a gente tem um servicer focado no agro e outro servicer focado no imobiliário, e são totalmente empresas independentes, pessoas diferentes, que conhece realmente o setor, né, com a forma como você vai falar com o produtor, né? A gente sabe que até 90 dias é normal o produtor pagar em função do ciclo dele. Então, todas essas características no agro é super importante. É diferente de um cara que só cuida imobiliário começar a olhar para o agronegócio. É diferente você ligar para um cara que comprou um apartamento e está com uma dificuldade na parcela mensal. E você ligar com um produtor que teve uma frustração de safra e não tem caixa para fazer frente àquele compromisso naquele período, mas dali a 6 meses ele tem outra safra que está tudo bem, né? É isso aí. E aí, voltando a essa questão lá da evolução, o que a gente tem visto agora, além do institucional através dos FIAGros, vindo para financiar o agro, a gente tem visto agora os investidores estrangeiros para financiar o setor também. Pô, que bacana. Então, a gente vem fazendo na Alpea já fizemos 4 emissões de CRAs em dólares que a gente listou na Bolsa Estrangeira em Viena, onde investidores estrangeiros investiam nesse CRA para financiar o agro sustentável no Brasil. Que fantástico. E isso está sempre ligado a uma operação verde, a uma operação sustentável, ou já tem operações... Todas que a gente fez foi uma operação verde, que chama RCF Cerrado. Né? É um programa para financiar produtores na região do Cerrado de soja. Esse ano vamos lançar em mais uma nova emissão. Mas o que a gente vê, né? Principalmente investidores europeus, tem muito investidor estrangeiro europeu que quer financiar o agro no Brasil e o agro sustentável. Né? E o CRA é uma ferramenta, né, que facilita esse recurso. Ele é um veículo. Ele é um veículo. É um veículo. Porque o investidor estrangeiro, como esse CRA é listado numa bolsa estrangeira, ele investe num CRA em dólar por lá. Ele conhece? Ele conhece a legislação e tal, o papel lá, né? Ele conhece aquele tipo de papel, né?
É mais ou menos porque no CRA é lei brasileira, né? Na verdade, eu só listo esse CRA na Bolsa de Viena. Tá. A lei continua aqui. A lei continua brasileira. Tá. Mas para ele é mais fácil ele investir por lá do que ele trazer o dinheiro para o Brasil e investir num título referenciado em dólar aqui, que aí ele vai ter tributação além do rendimento, mas sobre a variação cambial. Entendi. E isso dificulta a entrada de investidor estrangeiro. Uma vez que eu listo esse CRA na Bolsa de Viena, ele está comprando lá um CRA em dólar e ele só vai ser tributado 15% sobre o rendimento de dólar lá. Normal que... E aí, o CRA, acho que o setor agronegócio é um dos poucos setores que o produtor está acostumado a emitir uma dívida em dólar. Ele já está acostumado a negociar sua commodity em dólar, como soja. Isso, principalmente, né? O café, a soja, o milho, o açúcar, né? Então, é um setor que... E o agronegócio também é um setor que é sustentável. Uhum. Né? Talvez não. Com certeza é o setor mais eficiente do Brasil. É isso, né? É isso. Então a gente já fez aí... o último CRA foi 56 milhões de dólares. Né? E aí eu vejo esse mercado como se fosse lá atrás, né? As primeiras operações de CRA no mercado local, que nenhum investidor conhecia ainda o que era CRA. Hoje você tem aí um estoque gigantesco, mais de, acho que 160 bi. E o agro... O CRA em dólar para investidor estrangeiro é um processo ainda de educação, mas com potencial gigantesco para trazer mais um bolso para financiar o agronegócio brasileiro. Fantástico, né? Fantástico. E como você disse, né? Se você levar isso para o imobiliário, não funciona. Não funciona. Agora, você vai para o agro, o produtor, principalmente o produtor do Centro-Oeste, né? Mato Grosso, Mato Grosso e Bahia, né? O algodão também é uma outra commodity dolarizada, né? Isso é normal, né? Não é uma novidade para ele, né? Então, eu realmente acho que tem uma capacidade de escala e de crescimento muito grande e o agro precisa. Sim. Né? E o outro ponto que é legal também é taxas mais competitivas, né? Normalmente, as taxas em dólar, elas têm uma competitividade muito maior. Porém, tem a variação cambial que o produtor mitiga esse risco com a commodity dele que é cotada em dólar, né? Correto, é isso mesmo. E aí, aproveitando o gancho de taxa competitiva, né, que você falou realmente, investidores estrangeiros, e aí tem muitos investidores que estão olhando muito mais o impacto ambiental e menos taxa. E aí a gente monta operações de blended finance, né, para tentar chegar numa taxa mais atrativa ao produtor, mas com compromisso sustentável, né, um compromisso ambiental que ele se obriga a fazer durante esse período de financiamento. Fantástico. Né? E aí, além disso, a gente tem visto, né, a gente tem conversa também com outros recursos, mas recursos locais. O que a gente tem visto? O recurso do EcoInvest, né, para financiar também operações verdes, aí eles podem entrar em estruturas de FIAGs, FIDICs, né, fazendo para a gente tentar chegar numa taxa mais competitiva para o produtor rural e sim, também com compromissos aí ambientais, né, principalmente como financiar aí produtores para conversão de pastagem degradada em soja, numa linha mais barata, mais longa, né? E entre outros. E o que a gente tem visto também são os envolves, né? Além do BNDES entrando em fundo, em FIAGs, FIDICs, mas também as regionais, né? Os bancos regionais, como o Desenvolve SP, Fomento Paraná, né? Também entrando em FIAGs, FIDICs, né? A gente está participando hoje de 2 operações junto à cooperativa, que com a remuneração, né, que ele investe numa cota C, numa taxa bem barata, a gente consegue chegar para o produtor uma taxa de crédito rural. Perfeito. Né? Porque a gente faz lá aquele blended finance, né? A subordinada, isso, uma sênior, né? Sênior. E aí, assim, então o apoio também, né, do Estado, via as fomentos, os Desenvolve SPs, para que a gente consiga equalizar uma taxa mais competitiva junto com o recurso de mercado de capitais, também é fundamental para que a gente consiga levar crédito mais barato para financiar o produtor.
Né? E aí, quando a gente fala em produtor, não é só produtor grande aqui, mas a gente está falando em produtor pequeno, produtor médio, mas sempre envolvido aí através de cooperativas ou revendas que já tem essa relação na ponta lá com o pequeno produtor. Entendeu? Perfeito. E eu lembro bem quando a gente iniciou a nossa trajetória lá, a nossa proposta, né, assim, sempre foi preparar os nossos clientes, os produtores rurais, para esse momento. Então, lá em 2018, 2019, a gente sentava com os clientes e foi logo no boom do excesso de crédito, né? Que hoje a gente viu que é um dos pilares aí para a situação mais delicada que a gente viu, né? Foi muita gente indo para o mercado de uma vez, né? Ofertando crédito e o produtor, óbvio, é empreendedor, cara, ele pegou e foi plantar mais e tal, né? Mas a nossa proposta lá atrás era assim, produtor, comece esse movimento porque ele vai se tornar algo necessário no futuro. E a gente estava certo, né? Que hoje o nicho de clientes que a FJR atua são produtores médios do Centro-Oeste. Produtor que planta 4, 5 mil hectares, né? Então, o cara de 4, 5 mil hectares, ele está faturando 80, 100 milhões, né? Já é uma baita de uma empresa. Com certeza. Né? E esse produtor hoje, ele não consegue tocar o negócio dele, já há um tempo não consegue, só com crédito subsidiado. Então, ele utiliza fontes de bancos privados, o dinheiro de mercado e tal, né? Então, fazer esse movimento, ele cada vez mais vem se tornando necessário. E aonde a gente enxerga que é o gargalo, né? Não é o dinheiro. O gargalo é o papel, que no final do dia precisa estar suportado por uma boa gestão e governança para você conseguir fazer frente às obrigações do mercado de capitais, né? E eu concordo com você, eu acho que recurso tem, né? A questão também, inclusive, a gente tem feito um trabalho, eu sou coordenador do GT Agro da Ambima, e a gente tem feito um trabalho lá na Ambima que é desenvolver cartilhas para ensinar para o mercado de capitais, para os investidores, o que é o agronegócio. Então, há 2 anos atrás, há um ano atrás, a gente lançou uma cartilha do produtor rural. Como é que o investidor aqui na Faria Lima vai analisar um produtor rural, sendo que ele produz na pessoa física? E o investidor está acostumado a analisar balanço auditado. Perfeito. Né? E aí você olha o imposto de renda do produtor, você fala, coitadinho, né? A história é isso. Né? Então, a gente criou justamente uma cartilha para ensinar, tanto do lado do investidor, o que ele tem que analisar, né? E como lado do produtor, o que ele precisa de ter informação mínima para que o investidor possa fazer essa análise. Legal. Né? Isso como forma de desenvolvimento do mercado. E é como você falou, acho que o produtor cada vez mais tem uma boa governança, tem mais controle e gestão sobre o seu negócio, e não somente a produção, isso vai facilitar a captação no mercado de capitais. E baratear o crédito. E o que a gente vê, assim, toda crise, ela traz uma oportunidade. Né? E a gente via que os produtores, eles estão e sempre estiveram, acho que nunca vão deixar de estar muito focados na produção. E, cara, tem que estar. Né? O nome já fala, produtor rural. É isso aí. Porém, o mercado de hoje, ele exige que o produtor, principalmente o produtor do Centro-Oeste, esse nicho que a FJR atua, que ele olhe para o negócio dele, para a produção rural dele, como um negócio, como uma empresa. Porque ele já está faturando 100 milhões. Né? Esse é um cara médio. Né? E aí, assim, o que é mais interessante, e quando você olha um produtor de área própria que fatura 100 milhões, muitas vezes ele tem um patrimônio bilionário. Isso. Né? Porque a terra vale muito, né? Então, o negócio mudou. Né? E eu brinquei, né? Quando você olha o imposto de renda dele, você assusta. Por quê? Porque quando ele começou o negócio dele e comprou aquela terra lá em 1970, 1980, aquilo era algo que não tinha um valor tão grande. Sim. Né? E isso continuou lá, tá lá na pessoa física dele e tal e tudo mais. Então, acho que existe esse desafio, esse gap que cada vez mais ele vem se encurtando, principalmente com iniciativas como essa que você disse. E eu entendo que ainda vai um período de amadurecimento,
Mas eu tô muito otimista. Eu acho que alguns anos atrás a gente conversou, né? Falei, Renatinho, nós vamos ter problema. Verdade. Isso 2, 3 anos atrás, eu falei, cara, vai ter problema. E aí você sempre vinha me perguntando, Chico, e o ano que vem? Eu sempre falava, cara, vai ser mais desafiador, vai ser mais desafiador. E eu entendo que nós estamos chegando no fundo do poço. Eu espero que não tenha um alçapão, né? Mas a situação ela vem sendo tão delicada a cada ano, que eu acho que nós chegamos aí num limitante. E eu entendo que os próximos anos, eu não sei se 27 já vira, mas assim, eu tenho muita convicção de que 28 vai ser um ano de virada, né? Falando de soja, milho, ali dos produtores do Centro-Oeste, né? E junto com isso, eu entendo que quando a gente olha para o mercado, e aí queria até a sua ajuda na análise, né? Quando a gente olha para o mercado financeiro, ciclo de juros, porque os juros a 14,5% é um baita desafio para o mercado de capitais, né? Parece bom, mas não é bom, né? Porque os juros muito alto você não consegue fazer a economia girar, né? Sim. Você não consegue fazer o que é preciso. Mas eu acho que tudo isso que eu estou dizendo o ciclo da commodity vai encontrar com um bom movimento de taxa de juros, eu espero. E eu acho que o grande sinal disso, e aí até também na sua ajuda, né? Já é o movimento financeiro internacional vindo para cá. Eu acho que é o primeiro sinal aí dos aportes. A gente vê o dólar caindo. Isso tudo, além, na nossa visão, além do potencial brasileiro de exportação de commodities, que está forte e tal, mas tem investimento estrangeiro vindo, né? Você tem essa visão também? O que eu acho aqui, na minha visão, né? E acho que um ponto que você falou, a questão lá do ciclo. Né? A gente está, né? Acho que mais um ano deve sair desse ciclo de baixo. E, inclusive, lá na Ambima, a gente está para lançar uma cartilha, né? Justamente para ensinar o que é o agronegócio e que cada setor tem seus ciclos. Perfeito. Porque, realmente, em função do problema que a gente teve recentemente, o investidor pessoa física acha que o agronegócio é uma coisa só. Mas não, cada setor você tem seu ciclo. Né? A gente está no... O gado está aqui em cima. O gado é o ciclo contrário. Está excelente o gado. O setor sucrocoleiro está bom até um tempo atrás. Já estamos num ciclo de baixo. Perfeito. Né? Então, o investidor ele tem que entender os ciclos. Né? Cada segmento tem seu ciclo. A gente está saindo no ciclo de baixa aí dos grãos. Né? Que a tendência aí é melhorar. Né? Então, essa cartilha é justamente para educar o mercado de capitais a como é que funciona a cadeia do agronegócio e seus ciclos. Né? Isso vai facilitar aí a entrada cada vez mais de recursos no mercado de capitais para financiar o setor. A entrada que você comentou de investidores estrangeiros via mercado de capitais para financiar o agro, como eu falei, ainda é um mercado ainda em fase de crescimento. Não, a gente vê um potencial grande, mas ainda é um mercado que precisa amadurecer um pouco mais. Né? Mas... e ali, só aproveitando mais um gancho, a gente vê agora muitas estruturas, né? Principalmente aqueles produtores que você comentou. Pô, em termos de ativo de fazenda, vale milhões. Né? Às vezes bi. Bi. E aí ele está super alavancado no curto prazo, não consegue crédito. Mas hoje, através de mercado de capitais, através de estruturas de fiagro, de terras, onde o fundo, onde o produtor transfere essa terra para um fiagro, e aí traz o investidor entra numa cota sênior, e o fundo, ele continua como investidor desse fundo, né? E o fundo faz o arrendamento para ele, com a opção dele recomprar as cotas do fundo lá na frente, num prazo aí de longo prazo, isso acaba sendo mais uma ferramenta, né, para ajudar o setor via mercado de capitais. Legal, legal, muito bom. Ô Renatinho, e aí, assim, para a gente pegar um tema final aqui, como que você acha que o produtor rural poderia... se preparar melhor
para estar mais próximo do mercado de capitais. E aí vamos pegar esse nicho que a FJR atua, que são produtores que faturam aí entre 50 e 100 milhões, né? Eu acho que primeiro tem que organizar a casa, né? Eu acho que um trabalho que você vem fazendo aí muito bem de ajudar aí esse produtor a fazer um diagnóstico de situação dele, mostrar aí o fluxo de caixa dele, né? Acho que tendo uma informação organizada, né, que o investidor possa ter o conforto de conseguir analisar os números, né, endividamento, faturamento, projeção, o que seria o ativo em garantia, quanto que vale o imóvel, né? Isso vai facilitar cada vez mais esse produtor acessar o recurso de mercado de capitais. Perfeito. Né? Eu acho que falta, de um lado, falta, né, um pouco mais de transparência e governança, deixar as coisas mais organizadas para que o investidor possa entender e entender o risco. Uhum. E, por outro lado, falta também o investidor entender como é que funciona da outra ponta, né? Como é que funciona dentro da porteira, né? Perfeito. Então, acho que, resumindo, né? Seria um amadurecimento das duas pontas. Das duas pontas. Tanto o produtor quanto o investidor. É isso aí. Legal. Muito bom. Renatinho, indo para o nosso derradeiro aqui, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem final aí para nossa audiência. Lembrando que nossa audiência majoritariamente são produtores rurais e profissionais do agro, né? Profissionais de mercado, né? Com um conselho, né? E a sua visão de futuro aí para os próximos meses, próximos anos aí, em se tratando de agro e mercado de capitais. Olha, como conselho, assim, se preparem, comece a olhar para esse mercado, que realmente o mercado de crédito rural é limitado. Não vai ter, o governo não vai ter recurso, precisa buscar fontes alternativas, né? E o mercado de capitais está aí para atender essa demanda, né? E para facilitar esse acesso, realmente, a gente precisa estar organizado, precisa ter uma boa governança, dar mais transparência e cada vez mais, aquele produtor que estiver mais organizado, ele vai conseguir ter acesso mais facilmente a esse recurso, que o recurso está aí, né? Então... Legal. Muito bom, Renatinho. Muito obrigado por mais uma vez acreditar na FJR, um projeto novo, né? O Conectando os Pontos. Legal. E fico muito feliz aí com a parceria já de anos e com a confiança que você sempre depositou em nós. Imagina que eu agradeço o convite, parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que isso vai facilitar aí cada vez mais o entendimento e levar conhecimento aí para o setor. Legal. Conte comigo, obrigado. Obrigado, Renatinho. E nós aqui de São Paulo, mais uma vez, vamos finalizando mais um episódio de Conectando os Pontos. E se você, assim como nós, também transpira ao agro, divida esse podcast com alguém que também tenha interesse e conhecer um pouquinho mais sobre o mercado de capitais e histórias inspiradoras do agro. Se você quer me seguir, eu estou lá no Instagram em fguerreiro.jr e FJR Consultoria. Esse podcast estará disponível nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.